17. Nós iremos ler, irmão, do verso 1 até o verso 13. No Velho Testamento, nós já chegamos no livro de Juízes. E no Novo Testamento chegamos em 2 Coríntios. Então nós temos pregado intercaladamente os livros da Bíblia, em Velho e Novo Testamento em uma sequência. Velho, chegamos no livro de Juízes. Quantos acharam? Amém? Juízes 17, do verso 1 ao verso 13. Vamos ler, meus irmãos. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que este dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, segundo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. O tema da mensagem hoje é: troque a sua religião por Jesus. Troque a sua religião por Jesus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o Pentateuco, uma das características proeminentes do Pentateuco é que Deus estava no controle naqueles 5 livros. Quando nós chegamos para o livro de Juízes, uma característica proeminente aqui no livro de Juízes é que o homem está no controle. E uma vez que o homem está no controle, a coisa fica fora de controle. A razão disso está no verso 17, verso 6 do capítulo 17. Verso 6 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que bem entendia na sua cabeça, sem uma direção espiritual e muito menos política de um rei em Israel. Meus irmãos, a história que nós lemos hoje à noite, ela não é uma história que anima, ela não é uma história que nos encoraja, perfeito? Mas estas histórias, ela tem um motivo de estar na palavra de Deus. Estas histórias, amados irmãos, elas estão aqui para nos avisar, para falar conosco
e mostrar aquilo que os homens do passado fizeram e os passos que eles tomaram. É tão lindo o versículo que Paulo diz em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 11, não precisa abrir. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Então ele diz que tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para aviso nosso, como figuras. E nós devemos atentar com muita diligência para tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Uma lição principal, se nós pudéssemos dar, e vamos dar a este capítulo, é o seguinte: quando o homem se une à religião, sem considerar e convidar o verdadeiro Deus, o resultado é caos, o resultado é decepção, o resultado é derrota e o resultado é solidão. Deixa eu repetir para os irmãos. Quando o homem une-se à religião, sem o verdadeiro Deus estar no controle, o resultado é uma bagunça. É o que está acontecendo. Quando você se une a alguma religião, sem o Deus verdadeiro estar no controle, o resultado é uma bagunça e uma decepção. Vamos à história. Veja bem, havia uma mulher da família de José. Ela é da família de Efraim, a palavra de Deus diz. Esta mulher tem um filho, o nome do seu filho é Mica. Mica também, ele tem um filho adulto, um filho que também morava com ele. Aconteceu que o dinheiro da sua mãe, da mãe de Mica, a Bíblia não fala o seu nome, sumiu. E quando ela descobriu que 1.100 moedas de prata sumiu dos seus tesouros, ela começou a amaldiçoar publicamente a pessoa que pegou o seu dinheiro. Ela começou, amados irmãos, a semear maldições como trigo. Ela começou, meus amados irmãos, a praguejar a pessoa que roubou o seu dinheiro. Aquele maldito, aquele miserável. Você já viu alguém fazendo isso? Eu acho que só as mulheres israelitas que fazem isso, né? Acontece isso com o povo brasileiro. Eu lembro que nós morávamos no Pará, e logo em frente da nossa casa morava uma família, uma mãe juntamente com 2 meninas. E era triste ouvir aquela mãe praguejar e amaldiçoar as suas filhas. E todas as vezes que eu e a Luciana ouvia, nós intercedia, falar: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E aqui está a mãe de Mica. A mãe de Mica está amaldiçoando aquele que tomou o seu dinheiro. Ela descobre então que quem tomou o seu dinheiro foi o seu próprio filho. Mica havia pego o seu dinheiro. E agora, quando ela descobre, ao invés de amaldiçoar, ela abençoa o seu filho. E quando ela abençoa o seu filho, isso também nos leva a lembrar de Tiago 3,10. Tiago 3,10 diz que de uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Isso é uma lição para nós. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós devemos policiar aquilo que nós falamos dos outros, para que a nossa boca não seja uma boca que proceda bênção e maldição. E o versículo de Tiago vai encerrar dizendo: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Na boca do crente deve haver só bênçãos, palavras de edificação, palavra de bênçãos. Glória a Deus por isso. Amém? Nós precisamos lembrar também que naqueles dias, não somente não havia reis em Israel,
Mas naquele dia também a palavra de Deus era muito rara. Não havia, meus amados irmãos, sacerdote que ensinasse a palavra de Deus. Não havia ninguém que estivesse pregando para o povo. E nós bem sabemos, quando a palavra de Deus está ausente, quando a palavra de Deus não é crida, algo vai preencher o vácuo, o vazio do coração de uma pessoa. Muitas vezes a pessoa, pelo fato de não ter a palavra de Deus, ela preenche o coração, o vazio do seu coração com a religião, com a crendices. Ela enche o seu coração com a superstição. E é muito interessante que o dia, ou os dias dessa história, é como um espelho para os nossos dias. Nos nossos dias nós vemos tantas crenças ou crendices sendo crida. Nós vemos tantas superstições. Superstições essas e crenças essas que muitas vezes são ensinadas nos lares. E muitas vezes e sempre são ensinados nas escolas. Não diferente dos dias de Mica e da sua família. A palavra de Deus continua a história. A Bíblia diz que com o dinheiro restituído com o filho, esta mulher pega esse dinheiro, ela já havia dedicado esse dinheiro ao Senhor. Versículo 3. Assim restituiu a 1.100 moedas de prata a sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Ela pega esse dinheiro então, que Mica devolve a ela, e ela vai fazer realmente aquilo que ela já havia programado para esse dinheiro. Ela vai dar vazão, vai dar lugar à sua superstição e à sua realidade, à sua religiosidade. Ela vai dar esse dinheiro para um ourives, e esse ourives vai fazer 2 esculturas. Vai fazer uma escultura de madeira e vai revestir de prata. E a outra ele vai fazer de prata pura, totalmente de prata. E então, depois que essas imagens de esculturas estão prontas, ela entrega para Mica. E Mica leva essas imagens de escultura para a sua casa. Versículo 4 diz: porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e adeus aos ourives, a qual fez dela uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram na casa de Mica. O que nós vemos nesta mulher? Nós vemos, amados irmãos, uma mulher religiosa. Nós vemos aqui uma mulher que tem o desejo de adorar. Ela tem o desejo de adorar. Só que ela não tem aquele que dá direção à nossa adoração, que é a palavra de Deus. Nós precisamos sempre lembrar de que os fins não justificam os meios. Ela queria adorar, mas ela está fazendo imagem de escultura. Aquele dinheiro que ela havia dedicado ao Senhor, ela consagra ao Senhor, a fim de que o filho ou o ourive faça uma imagem de escultura, que é totalmente proibido a Deus. Onde nós podemos ver essa proibição? Nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, abra sua Bíblia lá, em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Verso 1 ao verso 5. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela,
nem te as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então ela fez algo aonde ela queria justificar os meios por meio do fim, que era adorar a Deus. Eu gostaria hoje à noite de dar aos irmãos algumas lições dessa passagem. A primeira lição que nós aprendemos dessa passagem, olhando para a vida de Mica, é que Mica, ele tem o seu próprio Deus. Mica, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ele tinha uma casa cheia de deuses. Verso 5. Diz assim: e teve este homem Mica uma casa de deuses. Já pensou nisso? E fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. A casa de Mica era um santuário de deuses. Não sei quantos dos irmãos já passou em frente a um santuário, cheio de imagens, cheio de deuses ali. A casa de Mica se tornou assim. Ele tinha muitos deuses. Ele consagra o seu filho como sacerdote ali do lar. E meus amados irmãos, qualquer pessoa que não tem Jesus como Salvador, tem um tipo de Deus na sua vida. Qualquer pessoa que não tem Jesus como Salvador, ela tem um tipo de Deus na sua vida. O seu coração adora algo, porque o meu e o seu coração é um coração adorador. O seu e o meu coração é um coração litúrgico. Ele sempre está procurando algo para adorar. Se ele não está adorando a Deus por meio de Jesus, ele está adorando alguma coisa. Mas esta exortação, esse ensinamento cabe para nós também. Todo crente que tem Jesus como seu Salvador e não tem Ele como Senhor da sua vida, também tem um tipo de Deus. Todo crente que entrega a sua vida a Jesus e não faz de Jesus o Senhor da sua vida, ele tem um tipo de Deus. Porque quem manda nele, quem é o dono da sua vida não é Jesus. É algo além de Jesus. Nós podemos ser salvos e somos salvos em Jesus. Mas Jesus, além de ser o nosso Salvador, ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. Porque facilmente nós podemos criar deuses no nosso coração, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos também a importância da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que dá norte à nossa vida. É a palavra de Deus que nos orienta a quem servir e a quem adorar. E não havia palavra de Deus sendo pregada para esta família. Então, quando eu afasto-me da palavra de Deus, aula Laércio, Marília, quando eu deixo de meditar na palavra de Deus todos os dias, eu abro precedente para que outros deuses outros senhores possam entrar no meu coração. Uma outra verdade que eu aprendo aqui é a importância de nós guardarmos o nosso coração. Todos nós devemos guardar. Por quê? Porque ídolos, muitas vezes nós pensamos que ídolos é coisa externa a nós. Ídolo é aquilo que está nos templos. Ídolo é aquilo que está, amados irmãos, em casa. Mas ídolo não é somente isso. Ídolo tem a ver com amor. Porque o foco do meu amor e da minha adoração são semelhantes.
Jesus Cristo diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Aonde eu dedico mais tempo, aquilo pode se tornar para mim um ídolo e eu posso estar adorando aquilo no lugar de Jesus. Pode ser os meus desejos, pode ser os vícios, pessoas, filhos, esposa, pode ser comportamentos, hábitos, coisas, meu carro. Ídolos do coração. É tudo aquilo que compete com a nossa afeição a Deus. É tudo aquilo que rouba o meu amor genuíno por Jesus. É tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar antes de Jesus. Antes? Depois. Na frente de Jesus, vamos melhorar. Na frente de Jesus. Então nós aprendemos aqui que Mica tinha o seu próprio Deus e nós mesmos salvos podemos ter os nossos próprios deuses. Por isso que nós precisamos nos revestir da palavra de Deus. Que Deus nos livre, que Deus nos abençoe. A segunda lição que eu aprendo é que Mica queria seu próprio pregador. A palavra de Deus diz que um levita, de Judá, possivelmente ele tinha, esse jovem, o seu pai era levita, e a sua mãe talvez seja da tribo de Judá. E esse jovem morava em Belém. E ele não estava feliz, ele não havia subsistido em Belém. Isso traz uma evidência acerca do povo de Israel, nesse exato momento. Isso evidencia que o povo deixaram de apoiar os sacerdotes e os levitas com seus dízimos. Porque o povo, amados irmãos, não estava mais adorando a Deus. E esse levita, ele está procurando algo para fazer, irmão Agenor. E então, insatisfeito em Belém, ele sai. Lá vai o levita, o jovem. Está bonito, procurando algo. Ele está dizendo... Mica pergunta para ele e diz, eu estou procurando algo que me seja o quê? Conveniente. 2 vezes ele vai responder isso. Ele está procurando algo, irmão Zizi. E ele chega na casa de Mica, onde a casa de Mica está cheia de deuses. E Mica convida ele para ministrar como sacerdote. E ministério esse que deveria ser exercido mediante a palavra de Deus. E ainda... em Siló, onde estava o tabernáculo do Senhor. Mas esse jovem, ele aceita. Ele erra aceitando o cargo, ele erra aceitando o dinheiro, porque Mica disse, eu vou dar para você 10 moedas de prata todos os anos. E o pior, ele aceita ser sacerdote de um homem que a casa está cheia de ídolos. Uma contravenção à lei de Deus. Esses 2 homens mostram 2 realidades. Enquanto Mica mostra a ruína religiosa de Israel daquela época, esse levita, ele mostra a ruína espiritual dos sacerdotes e levitas da parte religiosa de Israel naquela época. Mas, uma palavra me preocupa desse levita. Foi o que eu disse. 2 vezes. Ele vai dizer para Mica que ele está procurando algo que lhe seja conveniente. Ele está procurando algo, um lugar que agrade para morar. Opa, mas aí você vai estar abrindo precedente. Eu posso ir para a casa do irmão Agenor, mas como que é lá? O que eles adoram lá, mas ele está disposto a isso, independente do que seja. Algo que lhe seja conveniente. Meus irmãos, isto é uma grande lição para nós. Servir a Deus por conveniência. E eu fico muito triste com essa atitude de muitas pessoas. Muitas pessoas, quando estavam passando por momentos difíceis,
ela vinha à igreja, ela orava. E Deus respondeu a sua oração. E Deus curou os seus familiares. Mas agora ela não visita mais a igreja. Agora ela abandona a igreja. Existem pessoas como esse levita, que quer servir o Senhor por conveniência, sem compromisso com o Senhor, sem compromisso com a palavra. E nós devemos policiar as nossas vidas quanto a isso. Mica é o exemplo dos que têm seu próprio Senhor e busca também o seu próprio tipo de pregador. Ele está pagando o sacerdote, o levita. E você acha que o levita iria falar alguma coisa para Mica que desagradava Mica? Obviamente que não. O sacerdote ia falar aquilo que agradava Mica. Então Mica tem o seu próprio sacerdote, seu próprio pregador. Anos atrás eu preguei num velório, aqui em Borda. Terminei a mensagem, no outro dia, uma irmãzinha muito querida chegou para mim e falou: pastor, o senhor não sabe o quanto eles falaram do Senhor. Depois que eles se reuniram em casa, depois que enterrou o falecido. Mas eu falei: mas por quê? Eu disse na mensagem, irmãos, sobre a brevidade da vida, de que nós devemos ser equilibrados, de que nós estamos passando, e uma vez que nós nos apegamos com as coisas daqui, nós podemos ser ricos aqui, mas pobres no céu. Essas pessoas que estavam no velório ficaram bravas. Como pode isso? Eu tenho que trabalhar, eu tenho de ganhar dinheiro. Mas eu falei acerca do equilíbrio. Meus amados irmãos, é esperado isso de pessoas que não têm Jesus como Salvador. Mas, amados irmãos, isso não pode haver no nosso coração. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, e nós venhamos agradar o nosso coração ou não, nós precisamos recebê-la como palavra de Deus, que vem da boca de Deus. Não sejamos como Mica, que queria ouvir apenas aquilo que afagava, trazia afagos no seu coração. Por isso ele tem um sacerdote. O que Paulo vai dizer para Timóteo? Timóteo, prega insta a tempo e fora de tempo. Mas Timóteo, chegará um dia onde o povo vai ter comichões nos ouvidos. Eles não vão querer ouvir a verdade. Eles não vão querer ouvir mais a palavra de Deus. E eles vão querer ouvir apenas aquilo que lhe agrada. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo de Mica, aonde os crentes, os salvos em Cristo Jesus, querem ouvir o que lhe agrada. Eles querem um pregador que pregue aquilo que afaga o seu coração. Uma grande verdade é que antes o pregador pregava, o crente mudava a vida. E hoje, o pregador prega a palavra de Deus, o crente muda de igreja. Ele sai daqui e vai para outra igreja, porque ele quer ouvir aquilo que lhe agrada. E nós aprendemos isso com Mica. Ele tem um pregador para ele tem um pregador que ministra ao seu favor. Que nós possamos policiar o nosso coração e estar com o coração aberto daquilo que vem da palavra de Deus. Amém? A terceira lição que eu aprendo aqui é que Mica tem a sua própria religião. Olha o verso 13, meus amados irmãos. Então disse Mica, olha que tristeza, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Ele estava pensando pelo fato dele ter esse homem que era da tribo de Levi e ter ungido ou feito ele sacerdote, de que Deus estava nesse negócio. Não é justamente os dias de hoje, amados irmãos, pessoas que procuram algo para satisfazer a si,
Pessoas que procuram algo para fazer o que ele bem quer, sem considerar aquilo que Deus instituiu na sua palavra, sem considerar a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Nós não podemos, mediante o nosso cristianismo, querer fazer o que nós entendemos e pensar que Deus está aceitando isso, irmãos. O que vem delinear, dar direção para as nossas vidas cristãs é a palavra. E muitos hoje estão vivendo o seu coração pecaminoso e fazendo aquilo que deseja o seu coração, despreocupado de se Deus está aceitando aquilo ou não. Isso é algo que nós precisamos tomar cuidado. Mas no final nós iremos falar mais um pouco da religião de Mica. Mas algo acontece. A palavra de Deus vai nos dizer que Mica tem os seus deuses roubados. Você já pensou você ter um Deus que rouba o seu Deus? Que coisa triste. Capítulo 8 não precisa abrir, meus amados irmãos. Capítulo 18 aparece a família de Dan. Aparece a família da tribo de Dan, irmãos que habitavam naquela região. E a tribo de Dan, eles queriam ampliar a sua propriedade. E eles estavam conquistando outras terras. Esta família de Dan envia 5 homens para espiar uma região chamada Laís. Esses 5 homens vão para espiar essa terra e no caminho tem a casa de Mica. Esses homens entram na casa de Mica, esse sacerdote abençoa esses 5 homens, e esses 5 homens vão para a terra de Laís. Chega lá, eles veem que é uma terra boa, e eles decidem então conquistar aquela terra. Eles voltam para onde está a família de Dan, a tribo de Dan. Então, a tribo de Dan envia um exército para conquistar Laís. Só que esses 5 homens estão juntos. E o caminho está à casa de Mica. E esses 5 homens entram na casa de Mica e começam a pegar os deuses. Começam a pegar o éfode. Começam a pegar o terafins. E aquele sacerdote que Mica consagrou diz: o que vocês estão fazendo? E eles dizem o seguinte, faz uma proposta. Mas rapaz, você está aqui sendo sacerdote de um homem. Por que você não vem comigo e seja um sacerdote de uma tribo? Olha com quem Mica estava confiando. Queria dinheiro, queria reputação. A Bíblia diz que aquele sacerdote que Mica consagrou não pensou 2 vezes. Ele pega os deuses de Mica, pega tudo e segue a tribo de Dan. Mica, quando chegou e viu seus deuses roubados, o povo que morava ao seu redor vão atrás desse exército. E veja o que acontece no capítulo 8, irmãos, verso 22 e 27. Capítulo 18, 22 a 27. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica, reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram os seus rostos e disseram a Mica: que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz me tomastes, juntamente com os meus sacerdotes, e partistes. Que mais me resta agora, como pois me disseis, que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo mau não se lance sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Só a parte A do versículo 27. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito. Mica falou o quê? São mais fortes do que eu. Mica voltou para casa, meus amados irmãos.
Nós aprendemos aqui que Mica e sua mãe perdeu tudo. Perdeu os seus deuses, perdeu o seu sacerdote. Meus amados irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança naquilo que não é o próprio Deus e a palavra de Deus, não subsiste. Cedo ou mais tarde você vai perder. Você perde aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Aqui eles roubaram os deuses de Mica. Mica perdeu a sua religião? Obviamente que não, está no seu coração. Mas muitos dizem, perder a saúde e as riquezas ou a própria vida é uma coisa, mas você nunca deve perder a sua religião. Meus irmãos, será que é certo falar isso? Será que nós não podemos perder a nossa religião? Deixa eu falar aos irmãos no término desta mensagem. A Bíblia nos ensina coisas trágicas a respeito da religião. A primeira coisa que a Bíblia fala a respeito de religião é que nem sempre são as pessoas religiosas que serão salvas. A palavra de Deus em Atos 8 vai dizer de um etíope que estava em Jerusalém. Era um homem influente na Etiópia, um eunuco. Ele estava voltando possivelmente para a Etiópia. E na festa em Jerusalém ele tinha ganho uma parte do livro de Isaías. E o autor de Atos diz que aquele homem tinha vindo a Jerusalém para adorar. Ele era um adorador, ele era um religioso, só que ele não era um salvo. Tanto que Deus, o Espírito Santo de Deus, pega Filipe, vai pregar para este homem e prega o Evangelho e ele se converte e ele é batizado. A primeira mensagem, a primeira lição que nós aprendemos acerca da tragicidade da religião é que nem as pessoas religiosas não são salvas. Segundo, nem sempre são as pessoas religiosas cientes de suas condições espirituais. Jesus dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nem sempre são as pessoas religiosas que são cientes de suas condições espirituais. Terceiro, sabe por que religião é uma tragédia? Porque nem sempre as pessoas religiosas estão preparadas para ir para o céu. Lembra de Nicodemos? Príncipe dos judeus, foi ter com Jesus de noite, um homem conhecedor da lei, líder dentro da sua sinagoga. Jesus olha para ele, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. A Bíblia nos ensina coisas trágicas a respeito da religião. A Bíblia diz que ao invés de ser algo ruim perder a religião, é uma bênção perder a religião. Louvado seja Deus! Perder a religião é uma bênção. Por que é uma bênção perder a religião? Porque significa que você achou algo melhor do que a religião. Porque Hebreus capítulo 2, 3 diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Perder a religião é uma bênção, porque você encontrou algo melhor, uma salvação enorme, feita, efetivada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Perder a religião é uma bênção, porque você achou algo que você não pode perder. Porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Uma vez que você perde a sua religião, você encontrou algo que você não pode perder. Em Jesus, a vida eterna. Em João 5,24 diz: na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem perde a sua religião e encontra Jesus, ele já tem a vida eterna. Terceiro, perder a religião é uma bênção, porque você acha o melhor amigo, a melhor companhia para a sua vida. O autor de Hebreus, no capítulo 13:5, diz: nunca jamais te deixarei e jamais te abandonarei. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, perder a religião é algo fantástico. O nosso Salvador Jesus, Ele oferece mais do que religião. O nosso Salvador oferece mais do que religião. Ele oferece para nós uma nova vida, uma vida nova para aqueles que se arrependeram e receberam Jesus como Salvador. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você perde a sua religião para se tornar filho de Deus. Perder a religião é uma bênção. Mas ainda a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Perder a religião é se tornar uma nova criatura, então é bênção. Louvado seja Deus, amém? Mas ainda, o nosso Salvador Jesus oferece mais do que religião. Ele oferece descanso e alívio aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28, 29, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí ele continua dizendo: perder a religião por Jesus é encontrar alguém que vai te dar descanso e alívio. Perder a religião é uma bênção porque oferece paz aos corações aflitos. O próprio Jesus Cristo diz: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Estas coisas, meus amados irmãos, a religião não nos oferece e não nos pode dar. Será que tem alguém hoje à noite que gostaria de trocar sua religião por Jesus? E a oração que eu faço é que o Senhor não permita que o meu cristianismo vire uma religiosidade. O nosso cristianismo, irmão, não pode virar uma religiosidade. O que é uma religiosidade? É algo frio, sem sentido e vazio. Mas o que o meu relacionamento com o Senhor seja um relacionamento vivo para a glória do Senhor. Que o meu cristianismo seja algo renovador, seja algo cheio de experiência com Jesus. O que o apóstolo Paulo disse? Já estou crucificado com Cristo. Vamos lá? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, por Jesus, pelo Filho de Deus. Note que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, irmãos. Meus amados irmãos, o nosso servir a Cristo, o nosso cristianismo deve ser um cristianismo vivo. Vivo! Nós precisamos correr da religiosidade, amém?
Nós precisamos ter prazer em Jesus, ter o poder de Jesus em nossas vidas, ter intimidade com Jesus, ter uma relação com Jesus. Porque vir à igreja pode se tornar uma religiosidade. Eu creio que isso era muito comum antes da pandemia. A pandemia levou muitas pessoas, infelizmente, é muito triste. Mas a pandemia veio mostrar que muitos cristãos viviam a sua religiosidade. Eles vinham para o culto todos os domingos, mas não tinha vida, não tinha prazer, se tornou algo mecânico. Aí veio a pandemia, ele teve que ficar em casa. E agora ele não tem vida com Deus em casa, ele não lê a Bíblia em casa. E ele dependia daquela religiosidade todo domingo na igreja. E ao conversar com muitos pastores, pastor, a pandemia veio fazer uma peneira. Muitos que diziam, era só religiosidade. Eles mudaram apenas de igreja. Eles saíram de uma determinada religião e veio para esta religião. Mas a religiosidade continuava a mesma coisa. Ir para a igreja, sentar, levantar, cantar. Meus irmãos, isso não é cristianismo. Cristianismo é viver com Cristo, é ter prazer em servir a Cristo, é ter prazer de ler a Bíblia, é ter prazer, é Cristo reinando, vivendo no seu coração. Que Deus nos livre da religiosidade, em nome de Jesus, amém? Que nós possamos ser igual Paulo, Cristo vive em mim, porque senão nós seremos salvos, e com a nossa vida, era a casa de Mica, nós podemos ser salvos e o nosso coração cheio de Deus. Que nós possamos colocar Jesus como Senhor das nossas vidas, que Ele seja a razão de estarmos aqui, e que nós estejamos aqui porque temos um motivo de estar aqui, porque nós amamos Jesus, porque Ele é vivo dentro de mim, Ele morreu por mim, e Ele está vivo, Ele está reinando no meu coração. O que passar disso, seremos Mica, religioso, e que Deus nos livre da religiosidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Que nós possamos ser os crentes mais vivos e vibrantes da cidade de Benevides, porque nós temos vida com Deus, nós temos intimidades com Jesus, nós temos intimidade com a palavra. Não somos religiosos, somos salvos, resgatados pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, graças te damos, porque o Senhor veio trazer a nós, por meio da tua palavra, uma grande advertência. Algo que, sem percebermos muitas vezes, nós fazemos da nossa vida cristã uma religiosidade. Ou temos que ir para a igreja domingo, mas não há razão no meu coração de estar lá. Mas é algo apenas mecânico. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ter vida com o Senhor. O Cristo vivo, teu Filho, possa reinar no coração dos meus irmãos. Que eles sejam crentes vibrantes, crentes cheios de alegria, de prazer no seu coração. Crentes cheios do poder do teu Espírito Santo. Crentes que têm intimidades com o Senhor. Que têm prazer na tua palavra. Têm o prazer de cantar, de cultuar o Senhor. Não por algo que nos é imposto, mas porque eu quero, é porque eu desejo, porque eu sinto no meu coração o pulsar, o agir do teu Espírito me levando a essa adoração. Tenha misericórdia, Pai, daqueles crentes espalhados no Brasil e até mesmo nesta cidade ou até mesmo nesta igreja, que fez do seu cristianismo uma religiosidade.
Liberta-o pelo poder de Jesus Cristo. Pai, são muitas as lições desse texto. Pai, nos ajuda em nome de Jesus a colocar o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Ó Deus, se há deuses no nosso coração, aquilo que tem roubado a nossa afeição por Jesus, nosso desejo de servir, de dedicar as nossas vidas, ó Deus, tire do nosso coração isso. Que o Senhor tenha preeminência, que o Senhor esteja em primeiro lugar sempre no nosso coração, meu Deus. Não permita que nós venhamos negociar o lugar de Jesus no nosso coração. Que ao acordar de manhã o Senhor seja o nosso primeiro pensamento. Ao chegar dia de domingo, o nosso primeiro pensamento seja a igreja de Jesus. Ó Pai bondoso, nos faça verdadeiramente colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Pai, se por acaso há irmãos aqui, pessoas aqui, que têm colocado coisas no lugar de Jesus, seja os seus desejos, seja, ó Pai, coisas materiais, até mesmo pessoas que estão ocupando o lugar de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor dê força e graça para este irmão entregar isto diante do Senhor, para que o Senhor possa quebrar esses deuses e para que o Senhor reine no coração deste amado irmão. Ó Pai bondoso, se há alguém aqui não crente, peço pela salvação deles. Peço para que o Senhor neste momento convença essa vida e dê força para ele ou ela deixar a sua religião e correr para os braços de Jesus. Porque o que teu filho tem a oferecer, não podemos comparar com o que a religião é. Então, Pai, em nome de Jesus, ainda de cabeça baixa, alguém hoje que gostaria de fazer uma troca? Alguém hoje gostaria de permitir que Jesus entre no seu coração, transforme a sua vida e faça de você uma nova criatura? Você está disposto ou disposta hoje a dizer: Senhor, tome o lugar no meu coração? Para isso você precisa crer no sacrifício de Jesus. Para isso você precisa hoje recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém hoje: pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Ele transforme a minha vida. Alguém, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém, levante a sua mão. Alguém? Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? Se não há, vamos orar. Pai, entrego esta palavra diante do Senhor, para que o Senhor continue falando no nosso coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus nos abençoe. Eu fico vibrante, irmãos. Eu estou muito feliz de pertencer ao Senhor, de servir a esse Deus. Você está assim? Amém. Seja assim, seja assim. Fiquemos em pé, recitamos nossas divisas. Uma boa semana aos irmãos, uma boa semana aos irmãos e amigos que estão em casa. Deus te abençoe. Recitemos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podeis assentar. Deus abençoe.